É com muita honra que hoje fechamos o ciclo Eleições 2012 com o tema Sujeira não é legal. Agradeço à doutora Leidiane Gouveia, que é a apresentadora titular deste programa, pelo convite, que muito nos honrou por poder explanar aos respeitáveis telespectadores orientações específicas sobre o tema Sujeira não é legal, que é o novo tema, a nova campanha que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais determinou para estas eleições municipais. Meu nome é Viviane Melo, sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, lotado no Cartório Eleitoral de São João del Rei, e tenho a felicidade de entrevistar as autoridades do Cartório Eleitoral da Zona 256. Está conosco no estúdio o doutor Hélio Martins Costa. Boa noite, doutor Hélio, que é o nosso juiz eleitoral, também responsável pela instrução da propaganda eleitoral no município de São João del Rei. Temos também a nobre presença da chefe de cartório, Sueli Coelho da Cunha, que há quase 16 anos é servidora pública de carreira do TRE e chefe de um dos cartórios eleitorais de São João del Rei. Sujeira não é legal. Sabemos que no dia 7 de outubro próximo, domingo, teremos as eleições municipais, muito esperadas, e gostaríamos então de definir orientações específicas, sabiamente sugeridas por nosso juiz, doutor Hélio. Doutor Hélio, gostaríamos que Vossa Senhoria fizesse um balanço da propaganda eleitoral no município de São João del Rei e região. Bom, Viviane, boa noite. A propaganda eleitoral nesse atual processo eleitoral transcorreu, a nosso ver, de maneira bastante tranquila e muito dentro daquilo que nós esperávamos, principalmente por parte da conscientização, né, dos candidatos em manter a cidade limpa, né? As regras hoje da propaganda eleitoral já têm essa conotação, né? Elas têm essa postura de evitar ao máximo toda e qualquer espécie de agressão ao meio ambiente, de intervenção mínima no meio ambiente. Então, com isso e mais a colaboração dos candidatos, né, nós temos que a propaganda transcorreu de uma forma relativamente bastante tranquila. Evidentemente que excessos sempre acontecem e para esses excessos a equipe da Justiça Eleitoral esteve a todo tempo atenta e para retirar, né, ou promover a retirada de todos aqueles engenhos que contrariavam a legislação, isso sempre no sentido de manter a cidade, preservar a cidade, as cidades, né, limpas, e também pelo fato das diligências realizadas por esses serventuários e principalmente por um instrumento que a Justiça Eleitoral contou desta vez, foi com a participação do cidadão nas denúncias anônimas, né, ou nas denúncias online, né? Essas denúncias online, de todas as que recebemos, nós podemos afirmar que todas elas foram verificadas, todas elas foram checadas e as providências adotadas em todos aqueles casos em que se constatou a realidade. Então, mais uma vez, o cidadão vem mostrando a sua consciência de cidadania e sua consciência política, participando desse processo, inclusive ajudando a Justiça Eleitoral na fiscalização da propaganda eleitoral. Essa denúncia online é uma novidade para este ano? A denúncia online surgiu para ajudar a Justiça Eleitoral a verificar, né? Nós não temos condições de estar a todo momento olhando em todos os municípios por causa do número reduzido de funcionários que temos. Então, essa denúncia online viabilizou, né, através da internet, né, do acesso à internet, as informações a respeito de irregularidades, de engenhos de propaganda ou de condutas vedadas, né, de condutas não possíveis de serem praticadas na propaganda eleitoral. E com isso nós tivemos a possibilidade de rapidamente adotar procedimentos que pudessem sanar essas irregularidades do processo eleitoral. Doutor Hélio, temos a participação da caríssima Cristina de Santa Cruz de Minas. Boa noite, Cristina. Ela afirma que um candidato deu doces no dia de São Cosme e Damião com bandeiras e fazendo campanha. Ela questiona se isso é correto, se pode doar doce. Olha, a doação por candidato, de qualquer espécie que for, não é possível durante o processo eleitoral. E a gente vê de uma forma muito comum, e nós temos tentado chegar a estas pessoas, né, a esses fatos, diligenciando,
pedindo a funcionários que diligenciem, que vão certificar, verificar, de modo a tentar coibir toda e qualquer forma de doação, porque é proibida. Doação de chaveiros, de camisetas, de bonés, de cestas básicas, de material de construção, de qualquer espécie de presente ou favor que esteja embutido o propósito de buscar a simpatia pela liberalidade. Né? Mas eu acho que o grande filtro disso aí também, dessas condutas, está na atitude do cidadão. Né? O cidadão hoje tem que pensar que a consciência dele não tem preço. A consciência do cidadão para votar não tem preço. Não é uma cesta básica, não é uma importância em dinheiro, seja lá qual for, não é um doce, uma bala, um lanche no dia das eleições, não é qualquer favor, não é material de construção que deve servir para comprar a consciência do cidadão que vai votar, porque essa consciência não tem preço. E o cidadão tem que ter a consciência disso, né? Não sujeitar a vender seu voto por esmolas. Né? O cidadão não pode se amesquinhar o futuro da sua comunidade a troco de pequenos presentes, pequenos favores ou promessas. O processo eleitoral, ele visa a coletividade. Ele visa toda a população de um município, do estado, da União, a toda a população. Então, o interesse que está envolvido é um interesse coletivo, não é um interesse individual. E as pessoas que vão votar têm que ter essa consciência. Não é porque ganhou um doce, um lanche no dia das eleições, não é porque ganhou material de construção, não é porque ganhou cesta básica, que está vinculado a votar, não. Ele tem que pensar no coletivo. Ele tem que pensar, propaganda eleitoral é mostrar perfil de candidato e mostrar propostas dos candidatos. É nisso que a Justiça Eleitoral tem se batido, para manter um nível de campanha, como que tem acontecido até aqui, um nível, poderia dizer, um nível elevado. Salvo algumas poucas exasperações, algumas poucas exacerbações, o nível da campanha tem se mantido até dentro de um patamar muito razoável. É isso que as pessoas precisam ver, é isso que o eleitor precisa ver. Perfil de candidato e proposta. E não se deixar corromper, que a compra de voto, seja por qualquer tipo de liberalidade, por todos aqueles que nós já falamos aqui, não isso é uma forma de corrupção eleitoral. Inclusive de quem ganha. Exatamente, quem está aceitando para dar o voto está se admitindo ser corrompido, está admitindo ser comprado por aquela banalidade, por aquela, eu diria que esmola, né? Um desses pequenos mimos aí, com vistas a obter o voto. É para isso que o cidadão tem que ter atenção. Essa conduta de tentar corromper o eleitor, é que o eleitor tem que estar atento. Olhar aquilo com desconfiança. Porque quem quer mostrar que tem um bom perfil e tem uma boa proposta, não precisa dar nada em troca de voto. Ele tem o seu trabalho, a sua proposta a oferecer para toda a sociedade em benefício daquela sociedade e do cidadão. Sueli, é verdade que as urnas eletrônicas são lacradas e preparadas para funcionar somente no dia das eleições? Poderia complementar, conforme a sua experiência laboral, a segurança desse processo eleitoral? Por favor. Há uma audiência pública onde se faz a lacração, a inseminação de todas as urnas eleitorais. Nesse processo, a gente faz a inseminação das sessões eleitorais, dos dados dos candidatos, e logo após esse procedimento é gerada uma carga, uma correspondência que é enviada para o Tribunal Eleitoral. Então, é como se atrelasse determinada sessão a um patrimônio de urna, e isto o tribunal recebe logo após a carga da urna. E essa urna, ela vai funcionar a partir do dia 7 de outubro, será emitida a zerésima até às 7h30 da manhã. O que é essa zerésima? Essa zerésima é um documento importante, oficial, onde demonstra que naquela sessão eleitoral não existe nenhum voto para nenhum candidato. E a partir do momento
das 8 horas, começa-se então o processo de votação, que terá um encerramento às 17 horas. Isto se, caso ainda haja eleitores na fila, né? Enquanto todos não votarem, não pode fazer o fechamento daquela sessão eleitoral. E toda sessão eleitoral é suscetível de fiscalização pelos partidos? Sim, os partidos políticos, eles podem nomear 2 delegados por município. Partidos políticos, que eu digo também a coligação, né? Que a maioria foi coligado. Eles podem nomear 2 fiscais por sessão eleitoral e 2 delegados por município. Para poder apurar, averiguar e acompanhar o processo de votação, a legitimidade. Isso. Né? Doutor Hélio, uma pergunta sobre o dia das eleições. Se algum cidadão flagrar, alguém na prática de uma suposta conduta proibida, o que ele pode fazer? Gostaria que o senhor explicasse, desse uma aula para os nossos telespectadores sobre as condutas vedadas no dia das eleições. A participação do cidadão no dia das eleições é extremamente importante, porque ele vai estar em contato direto com tudo que vai estar acontecendo. A Justiça Eleitoral terá, evidentemente, que delegados, né, representando-a em todos os setores, em todas as sessões, com a finalidade de manter a regularidade e fiscalizar o cumprimento das regras da Justiça Eleitoral. Nós contamos ainda com o reforço tanto das polícias militar e civil, né, prontas para poder atender essas necessidades, e vamos contar também para os casos pontuais, né, com a Polícia Federal também para atender as necessidades tanto de todos os municípios que integram a 200ª e 56ª Zona e a 300ª e 28ª Zona Eleitoral, né, para garantir a tranquilidade do cidadão no dia das eleições. Então o cidadão pode e deve participar, como tem participado, fazendo denúncias. Denúncias aos delegados da Justiça Eleitoral, que vão ser pessoas identificáveis por coletes, por crachás, a Polícia Militar, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, se for o caso. Ou mesmo pelos telefones das sessões eleitorais, para que nós possamos tomar as providências que se fizerem necessárias e reprimir esse tipo de conduta, né? Lembrando que no dia das eleições, a única forma de manifestação possível é a silenciosa. Ou seja, se a pessoa estiver com um dístico, com um bottom, ela pode permanecer. 3 pessoas a mais vira aglomerado, não pode. Aglomeração, de qualquer maneira, é forma de propaganda eleitoral. As pessoas estão sujeitas a serem presas e responderem pelo delito eleitoral que a lei estabelece como tal. E como porta-voz da Justiça Eleitoral, qual a mensagem que o senhor passaria para aqueles que já estão organizando uma suposta prática da famosa boca de urna? Nós estamos preparados para coibir toda espécie de conduta, porque a boca de urna é preciso que o cidadão saiba disso. A boca de urna, ela visa influenciar indevidamente o cidadão, porque o momento da propaganda eleitoral ele tem um termo, e nós estamos próximos desse termo. Então, no dia das eleições, quem quiser, de alguma forma, se manifestar é silenciosamente, com o uso do bottom, do dístico e pronto. Toda e qualquer outra forma será punida. Nós já montamos uma agenda para todos os casos que resultarem em crime eleitoral no dia das eleições. Essa agenda, nós da 200ª e 56ª Zona, vamos cumprir na semana das eleições. Ou seja, todas aquelas pessoas que forem presas ou vierem a responder por prática de conduta vedada no dia das eleições, por propaganda como a boca de urna, fornecimento de lanche, transporte ilegal de eleitores, porque quem pode fazer o transporte é só a Justiça Eleitoral. Todas essas condutas e outras mais previstas como crime eleitoral, na mesma semana nós realizaremos a audiência preliminar, onde o autor da infração receberá, em sendo o caso, a punição que lhe couber. Muito obrigada. Sueli, temos uma pergunta feita pela Tieta da Vila Brasil. Boa noite. Ela disse que um parente teve as mãos, os braços atrofiados em virtude de um acidente. E se será
permitido votar na votação biométrica, como se procederá? Por favor. Boa noite, Tieta. Poderá sim, será permitido levar uma pessoa da inteira confiança do eleitor, não sendo ninguém de partido político, nenhum membro de partido político e nem mesmo um mesário, que não pode, servidor da Justiça Eleitoral, poderá estar levando uma pessoa da inteira confiança do eleitor e poderá, inclusive, até digitar na urna eletrônica os números que aquele eleitor desejar. Muito obrigada. O programa Direito da Gente, nesta edição especial, finalizando o ciclo Eleições 2012, hoje com o tema Sujeira não é legal, é chegado ao fim. Pelo adiantado da hora, pedimos desculpas aos telespectadores que não puderam ter as suas perguntas contempladas. A participação dos senhores é muito importante para nós. Agradecemos a ilustre presença do doutor Hélio Martins Costa, que é o nosso juiz eleitoral, e da ilustre presença também da nossa chefe de cartório, Sueli Coelho da Cunha, que vieram dar uma verdadeira aula de cidadania e orientar cada vez mais os nossos telespectadores para que o voto é o exercício mais puro, mais lídimo da cidadania e que o voto é algo que não se pode vender. Boa noite e que as eleições se façam da melhor maneira possível. Muito obrigada.